graças a Deus. Obrigado pelo carinho. Mas somos jovens em Cristo. Sou da igreja desde o pastorado da juventude. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Faço parte da Renovação Carismática Católica desde 1996, 2016, 20 anos. Lá pequenininho, bagunceiro, né, de grupo de oração, levando puxão de orelha, acolhimento lá, tem que acolher, ficar fazendo bagunça, coisas desse tipo de jovem. E gostaria de, em nome de Jesus aqui, fazer até um apelo especial que o irmão falou, à juventude presente, aos pais presentes, aos avós, que os jovens são o futuro da igreja, sim, embora o mundo diga que não. Você cria seu filho, você honra seu pai e sua mãe, dando a sua vida para Deus. E não é difícil, no nosso coração entender isso, se aceitarmos a vontade do Senhor em nossa vida. Mas para isso precisamos do que nós vamos falar hoje do Espírito Santo. Eu falo isso como experiência própria. Vivo a vida da melhor forma possível. Minha esposa está de prova ali, em casa eu sou um tremendo de um bagunceiro. Temos 2 filhos e ela diz que eu sou mais moleque. Fiz artes marciais durante mais de 20 anos da minha vida. Joguei bola, futebol, vôlei, fui ao cinema. Conheci a minha esposa num grupo jovem. Participei de muitas coisas. Sou militar, amo a minha profissão. E nada disso foi impedido por Deus. Pelo contrário, foi ação de Deus. Eu quero falar com isso. A minha vida, eu não perdi nada. Aproveitei de tudo. Fiz um pouco de tudo dentro dos parâmetros que Deus quis para mim. Pequei, errei, caí, levantei. Verdade, isso acontece na vida de cada um. Mas você, juventude, hoje, não desista do teu sonho e não desista por um mundo que diz para você que é melhor isso ou aquilo. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Corra atrás, segue em frente, porque os teus pais, a tua igreja e o teu Deus te chama a uma missão. Em uma hora ou outra o Espírito Santo vai te alcançar. Em especial para o jovem. O problema é o Espírito Santo te alcançar numa situação média para boa, ou o Espírito Santo te alcançar na lama. E é esse Espírito que nós vamos trazer hoje, essa realidade espiritual que nós vamos trabalhar hoje. O tema que foi passado para esse grupo de oração hoje, lindo e maravilhoso, o Espírito Santo em Pentecostes e em nossas vidas. É uma coisa muito interessante falar do Espírito Santo, falar de Pentecostes, falar da nossa vida num conjunto, porque para a gente tirar um pouquinho essa mística de quando se fala de Espírito Santo, é algo que cai do céu, uma bola, uma nuvem, um puff aconteceu. Mistificar a coisa, a situação, o momento, ou o próprio Espírito ou Deus na nossa vida. Se fosse dessa forma, nós nem andaríamos, não é verdade? A gente ficaria flutuando, né? Olha, aquele ali movido pelo Espírito, porque ele flutua ali. Seria assim. Olha, aquele irmão ficou 24 horas orando a Jesus. Meu Deus, ela é fortalecida pelo Espírito, eu não consigo. E aí haveria uma segregação na igreja, dentro da igreja. Por modismo, por comodismo, por posição, por postura, por modo de ler, por modo de orar, por modo de falar. Olha, aquela irmã fala muito, então ela ora pouco. Haveria divisões. Mas não é assim que o Espírito Santo ele trabalha. Nós temos que ver o Espírito Santo numa totalidade, numa realidade. E aí é preciso nós voltarmos no tempo. É preciso nós voltarmos lá em Atos dos Apóstolos, na palavra que todo mundo já conhece, Atos 2, e veio sobre ele o Espírito Santo como línguas de fogo. Os apóstolos reunidos no cenáculo lá. Se eu pedir aqui para levantar, poucos levantarão a mão. Eu não conheço essa palavra, poucos falarão isso. É uma palavra bem conhecida e passamos por isso há um tempo atrás, pouquinho tempo atrás, domingo de Pentecostes, foi narrado isso. E naquele momento lá acontecia uma coisa maravilhosa. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o Espírito Santo ele veio sobre Pentecostes, ele veio sobre os apóstolos, ele veio sobre os discípulos.
discípulos para santificar a igreja permanentemente, santificar você permanentemente. Não é um momento, não é uma historinha, não é um dado curto período da tua vida, não, é para sempre. A santificação da tua vida vem para sempre. E um ato muito especial naquela história deles. Jesus tinha morrido, a história tinha passado. O homem que se levantou e comprou uma briga séria com o governo, com a política, com a economia, com a parte social, com a parte afetiva, emocional, com toda a cultura daquele local. Jesus Cristo comprou uma briga direta devido à mensagem do Evangelho. Ele morre na cruz. E aí todos os seguidores que estavam com ele após a morte de cruz, meu Deus, o que nós vamos fazer? Eles se reúnem naquela salinha. Imagino eu uma sala de barro, com paredes de barro, não sei, mas eles se reuniram ali porque eles não tinham noção do que eles iam fazer. Peraí, o mestre se foi. E agora? O que eu faço da vida? Primeiro ponto importantíssimo, meus amados de Deus, porque eu vou trazer essa realidade para vocês. Naquele momento, existia ali medo, ansiedade, existia um pavor, uma falta de esperança, todos os sentimentos possíveis ruins existiam ali. Ah, mas era Pedro, era Paulo, Maria estava lá, Tiago, não interessa. A condição humana traz a você alguns sentimentos que vão te afetar. E lá eles sentiam muito medo do que poderia acontecer. Só que é uma coisa grandiosa e fantástica que aconteceu naquele momento. A palavra não diz que eles se reuniram. Não foi isso que diz a palavra? Eles poderiam ter fugido. Quando o mestre morre, a palavra vai dizer: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando o mestre morre, os discípulos ficam sem chão, ficam sem direção. E ali poderia bater o sentimento do seguinte: peraí, o mestre morreu, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou voltar para minha terra, eu vou me esconder, eu vou fugir. Mas o Espírito Santo já começou a se movimentar no sentido de quê? De trabalhar em prol disso. Então, quando a palavra diz estavam reunidos, eu vejo o grupo Esperança hoje aqui. Estavam reunidos. Você poderia estar fazendo o que você quisesse da tua vida hoje, mas você cumpre uma palavra que diz: estavam reunidos por um mesmo ideal. E eles, entre trancos e barrancos, se reuniram com medo, com pavor, com temor. Eu imagino Pedro dizendo ali para Tiago: Tiago, o que a gente vai fazer? Nossa Senhora, calma, mas eu também estou com medo. Vamos acreditar. Acreditar em quê? O mestre morreu, volta aqui. E eu te pergunto, se o Pentecostes acontecesse hoje, se o Espírito Santo tivesse estivesse para vir hoje, antecedendo os minutos antes dele descer como línguas de fogo, como diz a palavra, como é que você estaria nesse momento aqui? Eu pergunto para você, o que você estaria pensando nesse momento? Qual seria a tua dor? Qual seria o teu medo? Qual é o anseio que está no teu coração neste momento? O que você começaria a questionar, seja com teu irmão, seja consigo próprio, seja com a tua vida, com a tua família? O que você falaria hoje se você estivesse reunido, aquelas portas fechadas, tudo lá fora conspirando contra vocês, em nome de um Deus, um Senhor, um homem, um louco, vamos dizer assim, para a época? Qual seria o pensamento seu nos dias de hoje? Lá tinha medo. Existe medo hoje? Lá tinha falta de fé, falta de esperança. Peraí, meu irmão, você está indo longe demais. Não estou não, volta um pouquinho atrás. Pedro negou, Judas traiu, Tomé só acreditou se tocasse. Os apóstolos tremeram, os pilares tremeram. E hoje eu te pergunto, aonde é que o teu pilar está tremendo, meu irmão, minha irmã? Aonde o Espírito Santo, ele está para chegar, ele vai chegar. Na experiência que de repente você ainda não teve, ou se você teve e se perdeu, a gente vai ver isso. Mas eu te pergunto hoje, aonde o Espírito Santo precisa trabalhar em você? Você que está aqui no grupo de oração hoje, com qual anseio você veio no teu coração?
E o Senhor falava uma coisa na intercessão de oração desse grupo, e eu confirmava isso na minha pregação, quando eu preparava, e renuncio nesse momento todo o espírito de morte que se encontra em pensamentos aqui dos irmãos presentes, todo o espírito de desistência, todo o espírito de cansaço, tudo aquilo que te tira da realidade que Deus te chamou e que Deus te elegeu. Porque o Espírito Santo, ele virá, ele vem sobre você numa realidade onde ele quer te encontrar da forma que você é e não da forma que o mundo quer criar você. Por favor, não entre no cenáculo do Senhor de uma forma diferente da que você é, porque quando os apóstolos entraram no cenáculo lá e receberam o Espírito Santo, eles estavam desarmados, eles estavam puros, eles estavam sem ação, sem decisão, sem nada, simplesmente eram eles mesmos, aqueles pescadores, aqueles cobradores, aquela mulher que já não tinha mais um filho, já não tinha mais marido, é mulher de quê? E você que é uma mulher que não tem marido, que não tem filho, vai viver de quê? E você que é um apóstolo, você que é um pescador, você que é um pobre, você que é um indefeso, vamos trazer para a realidade de hoje, você que não tem condições financeiras, você que está com parente na família com uma doença crítica, você que está com problema psicológico, você que tem síndrome de pânico, você que não consegue sair de casa, você que tem medo de tudo, você que sente frio, sente calor, N fatores que podem te transformar numa pessoa onde você tem que estar dentro do cenáculo para receber a ação do Espírito Santo. Mas para isso você tem que entender que o Espírito Santo, ele não vai trabalhar de qualquer forma na tua vida. O Espírito Santo, ele vai precisar de uma coisa muito importante, que é você. Só que a gente vai dizer, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Levanta a mão aqui quem se conhece. Regue teu braço aí se você tiver coragem. Quem se conhece aqui? O Espírito Santo, ele é muito bom nesse sentido de trabalhar. Mas ele precisa de uma ajudinha. Você que se conhece, você que se trabalha, você que busca se analisar. Quando você se conhece bem, você vai conhecer os teus limites, não é verdade? Você vai conhecer até onde você pode ir, o que você pode fazer. Quando você sabe bem quem é você, o Espírito Santo trabalha de uma forma mais fácil. Porque você reconhece a tua necessidade de ir além com auxílio. Quando a gente não se conhece, a gente acha que é capaz de tudo. Às vezes você acaba atropelando a vontade do Espírito. Lá não tinha isso. E uma grande diferença daquele tempo para hoje não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele permanece o mesmo e ele age da mesma forma. Somos nós. Porque naquele momento a palavra de Deus, ela é clara quando ela vai dizer lá em João: perseveraram eles na oração, na comunhão e na fração do pão. Quando eles se reuniram, eles não estavam preocupados do gás que acabou. Eles não estavam preocupados. Tiago não estava preocupado que o filho dele tinha que sair 5 horas da tarde do colégio. Pedro não estava preocupado e tinha que fazer o arroz para a visita. João não estava preocupado que o horário estava tarde e tinha que voltar para casa. O que eu quero dizer com isso? Que lá naquele tempo, o pensamento dos discípulos de Cristo se uniam para um ideal comum. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Lá todos se juntavam por um ideal comum. Eu pergunto hoje aqui, se fôssemos nos unir hoje por um ideal comum, nós acharíamos esse ideal que seria Cristo, com certeza. Mas as mazelas, as dificuldades, o pecado e as condições particulares de cada um poderia romper esta unidade. O ativismo de hoje atrapalha a ação do Espírito Santo. A correria da vida atrapalha a ação do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que veio para nos consolar e nos impulsionar a uma verdade é o Espírito que está nos conduzindo de uma forma que o mundo não compreende. A maioria aqui, eu creio que sente dores. Já sentiu algum tipo de dor. Inclusive, eu estou até com dor
no pulso. Esse relógio aqui, gente, eu não botei para ver a hora não, tá, gente? Porque esse pulso também está machucado. Então, eu apertei o relógio aqui para poder forçar um pouquinho. Eu estava com esse pulso machucado, joguei tudo para esse e acabei machucando esse também. Então, cada um aqui tem uma dor diferente, tem uma condição diferente. Tem algo diferente que pode atrapalhar o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele não pode trabalhar de uma forma de carregador de bateria de pilha. Você já viu um carregador de pilha? Quando é usado, você põe de novo, é usado, você põe de novo. É a função do carregador. Mas você já viu que aquela pilha vai se desgastando? Já viu que cada vez que você usa, que você carrega o celular, da próxima vez o celular dura menos, e dura menos, e dura menos? Muitas vezes isso acontece na nossa vida se a gente não trabalhar de acordo com o Espírito Santo. Porque cada vez que o Espírito Santo ele te socorre, cada vez que ele te auxilia, e ele vai sempre te auxiliar, ele vai sempre te trazer, te buscar, porém você é carne, você é humano, o teu corpo vai sentir. Cada vez que você ser recarregado no Espírito Santo, você vai receber uma força do Senhor. Se você viver naquela linha, você não vai ter problema, mas nós seres humanos, nós somos desobedientes, nós erramos e somos falhos. Eu não estou falando que o Espírito Santo não nos cura por completo, pelo contrário, ele cura, mas a palavra de Deus ela vai falar que nós nos responsabilizamos pelas consequências dos atos que cometemos, não é verdade? A mãe disse, não pula desse muro que você vai se machucar. Não vou não, mãe. Pulei, quebrei o pé. Estou melhor com um gesso no pé. Melhorei depois de um mês sem andar com um gesso no pé. Houve uma consequência. E eu te pergunto hoje, como é que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida? Você está deixando ter consequências na sua vida em relação a isso? Em relação à ação do Senhor, em relação ao fogo que veio do céu? Não sei se você já teve uma experiência forte no Espírito Santo, uma experiência de trabalho com o Senhor diretamente, onde você disse, rasga, Senhor, a minha vida, rasga a minha história, faz uma coisa diferente porque eu não aguento mais. Ou um ato de desespero também, de falar, Senhor, eu não sei para onde ir, não sei o que é esquerda nem o que é direita, dá-lhe uma direção. Ou se de repente você estava vendo um jogo de futebol lá e sentiu no coração isso também, falar, agora eu sou de Deus. Cada um é uma forma diferente do Senhor trabalhar, mas como anda a tua história? Como anda a tua linha de vida? Como é que você tem sido do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele vai trabalhar uma coisa interessante que é o viver no Espírito. Quando eu estava falando aqui esse conceito de mistificar muitas coisas, de espiritualizar muitas coisas, essa palavra que a gente ouve muito na igreja, viver no Espírito, temos que viver no Espírito. E como seria isso, viver no Espírito? Eu vou à missa, estou vivendo no Espírito. Eu vim ao grupo de oração, estou vivendo no Espírito. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu continuo vivendo no Espírito. O viver no Espírito, ele vai muito além. O viver no Espírito vai de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Se eu perguntasse para você hoje, você sabe o que Deus quer para a tua vida? Você tem noção da proposta de Deus para a tua vida? Alguns de nós aqui já paramos em algum momento na nossa vida, sentamos e perguntamos, Senhor, peraí, o que você quer para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? Você já fez isso? Porque muitas vezes nós vamos para a igreja, nós participamos da igreja, e esse Espírito Santo que trabalha, esse Espírito Santo que faz, que age, às vezes ele espera um pouco para você se decidir sobre a sua vida, porque é necessário que a nossa condição de resposta, que é o ato de fé, volte para Deus, dizendo para Ele, olha Senhor, eu estou aqui, porque as decisões vão vir na vida, os conceitos que irão na vida serão apresentados para cada um de nós, porém isso pode nos tirar da ação do Espírito Santo. Naquele dado momento em Pentecostes, a partir dali os apóstolos não existiam isso. Eles tinham uma direção a seguir, tanto é que todos morreram pregando o Evangelho. Todos morreram após Pentecostes, pelo nome do Senhor Jesus.
Você só está sentado aqui hoje porque o Espírito Santo fez um trabalho lá para que você estivesse aqui. A igreja primitiva conseguiu o Espírito Santo se levantar de uma forma que hoje o Grupo de Oração Esperança tem 32 anos, trabalhando em prol do mesmo Espírito. E eu te pergunto, e essa pergunta pode até machucar muitos de nós: quantos anos você tem falado da pessoa de Jesus? Quantos anos você tem trabalhado os bons costumes e valores que o Espírito Santo pregou? Esse Espírito que nos dedica, esse Espírito que nos ama. Quanto a tua família tem sentido a tua presença, ou quanto você, necessitando da presença do Espírito Santo, está fazendo para que ele se achegue em você? Esse Espírito Santo precisa ser ouvido, esse Espírito Santo precisa ser atendido, ele precisa ser conversado, ele precisa ser chamado. E nós estamos numa realidade de vida onde a gente quer resolver tudo, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, da nossa forma. Atos dos Apóstolos, uma história bonita que aconteceu. Em 1967, no início da renovação carismática católica, era um retiro de jovens, onde simplesmente um retiro conservador, que não ia acontecer nada. Houve lá, foram para o retiro, chegaram numa sala, começaram a orar, e o Espírito Santo desceu naquele lugar. Posteriormente, a igreja se levantou dizendo: é preciso que haja uma renovação do batismo, uma renovação do Espírito Santo, e se criou o movimento de renovação carismática católica, porque o batismo do Espírito Santo é enxergado como fonte de vida e de vivificação do Espírito Santo em nós. Há pouco tempo atrás, o nosso Santo Padre, o Papa, ele falou: é bom que a igreja, ela viva, ela recorde, ela faça a experiência do batismo do Espírito Santo. A igreja está falando, a igreja está escrevendo. Eu brinco dizendo que a igreja muitas vezes vai desenhar, porque nós não conseguimos compreender essa ação de Deus em nossas vidas. E aí, por muitas vezes, a gente vai passando por N situações, N histórias, e não sabe o porquê daquilo, quando começou, quando vai terminar. Mas eu te pergunto: quando é que o Espírito Santo começou a trabalhar na tua vida? Você tem essa resposta? Quando é que o Espírito Santo começou a agir no teu coração? Você tem essa resposta? Eu garanto que 90% vai lembrar assim: poxa, foi naquele dia que eu vim e a Claudete falou aqui. Foi naquele dia que eu estava no hospital. Você de repente vai lembrar o dia. Agora vamos inverter essa pergunta. Quando é que você deu resposta ao Espírito Santo? Quando é que você respondeu aquele chamado do Espírito Santo? Quando ele veio sobre você e te alertou: olha, está na hora de você fazer isso. Está na hora de você mudar. Está na hora de você recordar. Porque falar do Espírito Santo não tem como falar dele sem você viver. E viver do Espírito Santo é cumprir plenamente a vontade de Deus. Simplificando a história, viver no Espírito é você seguir a diretriz da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a tua vida hoje? Eu te pergunto em nome de Cristo Jesus, eu te pergunto em nome do Senhor Jesus, qual é a vontade de Deus para você? Uma coisa interessante, está dizendo aqui: o Espírito Santo se faz presente na obra de criação, na libertação do povo hebreu, no advento. Se você pensar na história da igreja, na tua história, não pense a história da igreja como uma história separada. Você tem que pensar na história da igreja como uma história que faz parte da sua história, porque você é a igreja. No início, na criação, o Espírito Santo ele estava presente e ele participou. Na libertação do povo hebreu, todo aquele plano de libertação lá de Moisés, Josué, o Antigo Testamento, o Espírito Santo se fazia presente naquele local. Não era tão disponível, ou não se manifestava tanto quanto no Novo Testamento, mas estava presente. No advento do Senhor, que foi os atos proféticos dos livros da Bíblia que vão falar as profecias, esperando Jesus Cristo, o Espírito Santo já falava através dos profetas. No nascimento de Jesus, o Espírito Santo estava presente naquele lugar. Na vida pública de Jesus, o Espírito Santo se fazia presente ali, não fisicamente, e não tão disponível a nós, mas ao Senhor Jesus, trabalhando diretamente com ele estava presente. Quando Jesus morre, que a palavra diz: é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo ele já trabalhou na história da igreja todo esse tempo. Você acha
que Ele trabalhando em Pentecostes também, e depois de Pentecostes Ele não estará hoje trabalhando na tua vida? Há uma continuidade do Espírito Santo. Desde o início da igreja, Ele trabalha em prol de você. E hoje Ele não vai desistir disso. Por isso o catecismo da igreja vai dizer que o Pentecoste é para santificar a igreja permanentemente. Eu convido a você a entender isso na tua vida. O Espírito Santo não é o espírito de desordem. O Espírito Santo não é o espírito de bagunça. O Espírito Santo não é um espírito de meio termo. Não é o espírito de fofoca, de deixa disso, de faz isso. Isso quem faz é o diabo, é o demônio. O Espírito Santo é um Deus que vai trabalhar plenamente a verdade na tua vida. E me desculpe dizer, se você não está vivendo a verdade, se você não quer viver a verdade, não espere que o Espírito Santo vá falar na sua boca a verdade. É preciso sim que você tenha a liberdade e o livre-arbítrio que Deus deu para escolher a ação do Espírito. Porque não pense você que você pode estar no pecado, você pode estar em determinadas situações, e o Espírito Santo vem e vai te arrancar. Não, não é assim que funciona. Ele intercede pela tua vida. A oração de muitos podem ajudar, mas o Espírito Santo ele só vai se fortalecer. O Espírito Santo ele só vai trabalhar e só vai agir quando o teu coração se desarmar.